Que tal fazer um lindo trilho para sua decoração de Natal? Oi, eu sou a Caterine Padilha e vou te ensinar o passo a passo para fazer esse lindo bordado. Separe 2 cortes de algodão tricoline na cor vermelha. Eu escolhi da coleção Composé e vou usar o avesso para dar menos evidência ao poá. 40 centímetros de largura e o comprimento do tamanho que ficar adequado para a tua mesa. Separe também um corte de algodão cru. Eu vou te explicar por quê. Vamos usar também, para fazer o bordado, a linha Encanto Slim, que é 100% viscose, na cor ouro velho. E também separa aí uma meada da nossa querida Maxi Moliné, na cor 161, que tem uma cor bem semelhante a Encanto Slim, um dourado. Para a gente fazer esse bordado, vamos usar 2 tipos de agulha, mas sempre agulha de costura, com a ponta bem fininha. A agulha número 2 para ser usada com a Encanto e a número 6 para ser usada com a Maxi. Tesoura de ponta fina, que é sempre muito importante para quem borda. A nossa querida caneta mágica, para fazer o risco, para passar o risco para o tecido. E também um bastidor. Eu gosto de um tamanho de mais ou menos 16 centímetros de diâmetro. Imprima o risco que está disponível para download lá no site. Você vai ver que ele tem 2 partes. Vamos iniciar pela parte 1. Encontre o centro do tecido, dobrando mesmo e marcando, fazendo algumas marcas com a caneta mágica. Depois de fazer essas marcas, alinhe o centro com o centro do nosso risco, que tem a marcação, está bem definido. Lembre de deixar uma margem generosa para fazer os acabamentos com a bainha. Aí é só ligar a mesa de luz. Se você não tiver mesa de luz, pode usar a luz de uma vidraça e vamos usar a caneta mágica para passar o risco para o tecido. E aí é só ir riscando, utilizando o risco como base e transferindo então o desenho para o tecido. Faça com calma, dedique tempo ao risco, essa é uma etapa bem importante. Quando a gente faz um risco bem feito, o bordado fica mais fácil, lembre disso. Se você vai usar mesa de luz, aos poucos vá fazendo o risco e dando uma desligada na mesa para conferir se o risco está bem feito. Ao finalizar a transferência da primeira parte do risco, vamos para a segunda parte. Troque, então, a impressão que você tinha como base pela segunda parte do risco. E aí, vamos fazer exatamente como fizemos anteriormente, colocando o tecido sobre o desenho. E aí, a gente vai observar e encaixar bem certinho o que a gente já riscou com a primeira parte, para que seja a continuidade do desenho e a gente possa finalizar essa transferência de uma forma correta. Alinhado o desenho, é só continuar essa transferência com a nossa caneta mágica. Olha como ficou. Dá para ver bem nitidamente cada partezinha do risco. Passado todo o risco para o tecido, eu vou usar aquele corte de algodão cru como base deste tecido riscado. E vou colocar esses 2 tecidos no meu bastidor. Observe que o bastidor ele não vai contemplar todo o risco, né? Todo o desenho riscado. Então, eu vou usar este bastidor de aproximadamente 16 centímetros de diâmetro para bordar o que contempla ele, né, o que está dentro deste bastidor. E à medida que eu for bordando, eu vou movimentando este bastidor.
Vamos iniciar o bordado com o encanto slim. Retire em torno de 1,5 m de encanto slim, fio simples, para colocar na agulha número 2. Fio simples e com um nozinho na ponta, para não passar do avesso para o direito. Vamos iniciar o bordado com o ponto atrás. Do avesso para o direito, lá no princípio do risco, a gente puxa toda a linha do avesso para o direito e faz um ponto voltando para trás, seguindo o risco. Depois a gente vai novamente para o avesso, puxa todo o fio e volta do avesso para o direito lá na frente do risco, seguindo sempre o risco, sobre o risco. E aí, para fechar o ponto, volta para o buraquinho anterior, para o buraquinho do ponto anterior. No mesmo buraquinho, para fechar bem o ponto e deixar a impressão de uma linha contínua. E desta forma, a gente vai continuar o bordado na mesma sequência. Do avesso para o direito, vai lá na frente, puxa todo o fio para o direito. Depois volta no buraquinho anterior do ponto anterior, no mesmo buraquinho, lembre sempre. E aí vai para o avesso e continua a sequência. Ao finalizar todo o bordado de ponto atrás, nessa parte do risco que contemplou a área que estava dentro do bastidor, eu abro o bastidor, abro a tarraxa do bastidor e recoloco ele em uma outra parte do risco para continuar o meu bordado. Nessa mesma parte do risco, que tem ali a continuidade desta primeira parte do risco, que eu continuo em ponto atrás da mesma forma. Finalizando mais uma vez essa parte do risco que estava dentro do bastidor, eu de novo abro a tarraxa do bastidor, movimento ele e contemplo uma nova área para ser bordada. Parte inferior do risco completamente bordada em ponto atrás, vamos para a parte central do risco. Enquadro novamente no bastidor, uma área onde eu vou iniciar também em ponto atrás, essa moldura externa. Aqui vamos fazer também em ponto atrás, mas observe que aqui, nesta parte do risco, a curva ela é mais acentuada, ela é mais fechada, então é adequado fazermos pontos menores para manter a característica do risco. Se eu faço pontos muito grandes, eu descaracterizo o desenho, aí não vai ficar, o meu bordado não vai ficar igual o risco. Então, faça pontos pequenos
para ter um bordado exatamente igual ao risco. E aí você vai observar que vai ficar mais caprichado se você fizer pontinhos bem pequenos, mesmo tendo uma linha que é mais espessa, que é uma linha maior, mais encorpada do que a linha que a gente geralmente utiliza, que é a maxi. Nessa parte do risco, a gente vai fazer outro ponto também. E claro que como a gente está trabalhando com o bastidor na mão, a gente vai movimentando esse bastidor para ficar mais fácil a execução dos pontos. A gente vai fazer o ponto margarida enfeitado, que começa justamente com o enfeite, né? Fazendo um ponto reto, que vai então ser envolto pelo ponto margarida. Então, eu faço um pontinho reto, e aí eu depois, na sequência, faço um pequeno ponto bem na parte de cima desse pontinho reto que eu fiz. Faço um pequeno ponto, e justamente este pequeno ponto vai segurar a laçada do meu ponto margarida. Então, eu faço ele ali, o pequeno ponto, volto pro avesso, e do avesso pro direito, eu venho lá na base do primeiro ponto que eu fiz, do ponto que vai ser o enfeite do meu ponto margarida, né? Vou na base desse ponto, venho do avesso pro direito, passo a agulha então por baixo deste pontinho. Pontinho, daquele pontinho pequeno que eu fiz lá acima do ponto reto. Ajeitar a linha é sempre importante. Passo a agulha então por baixo deste pontinho. Por baixo, lembre sempre, passe por debaixo do pontinho. E aí eu puxo, ajeito o fio e volto no mesmo buraquinho de onde está saindo a minha linha. E aí, desta maneira, fica o pontinho margarida enfeitado, ele fica preenchido. E assim eu vou fazer essa sequência de 3 pontinhos da mesma forma, formando um pequeno galho, né? Um pequeno enfeite ali de 3 pontinhos, que depois, mais adiante, também eu vou fazer nesta moldura outras sequências iguais. Ó, lá na frente faço pontinho pequeno, acima daquele ponto reto, um pequeno pontinho, vou pro avesso, puxo toda a minha linha pro avesso, volto com a agulha na base do meu ponto reto e passo a agulha por debaixo deste ponto, deste pontinho. Sempre ajeitando os fios. E volto pro avesso, no mesmo buraquinho. Volto pro avesso no mesmo buraquinho de onde está saindo a minha linha, de onde partiu aquele ponto. Pronto. E assim a gente continua.
Continuando em pontinho atrás, a gente permanece fazendo pontos pequenos, já que essa parte do risco tem curvas bem fechadas, bem acentuadas. E aí, mais à frente, também contemplando a sequência do risco, a gente vai de novo fazer os pontinhos margarida enfeitado em cada uma das folhinhas. Finalizando a moldura externa, vamos fazer a moldura que está no meio, né? A moldura do meio desta parte central do risco. Observe que aqui também nós temos curvas bem acentuadas. Vamos fazer uma parte dessas curvas em pontinho atrás, a parte mais inferior dessas voltinhas em pontinho atrás. Também bem pequenos, para manter a característica do risco. E aí, quando chega nessa voltinha, nós vamos fazer o ponto margarida clássico. Para fazer o ponto margarida, eu entro com a minha agulha no mesmo buraquinho de onde está saindo a minha linha, projeto ela lá para frente e a minha linha envolve, né? Passa por cima da agulha e aí eu puxo a agulha, só depois de a linha ter dado a volta na agulha. E desta forma, eu fiz o pontinho e então faço um pontinho acima para segurar este ponto no lugar. Ele é exatamente como nós fizemos, o mesmo efeito que nós fizemos no ponto margarida enfeitado, só que a gente faz uma técnica, digamos assim, ao contrário, porque primeiro a gente faz o enlace e depois faz o pontinho que segura lá em cima. Mas você, se é acostumada a fazer da outra forma, também pode fazer nesta parte da outra forma. Mas esta é a forma clássica de se fazer o ponto margarida. Aí continuamos com o ponto atrás, em pequenos pontinhos, fazendo a parte de baixo dessa moldura do risco, fazendo as voltinhas. E aí, quando a gente chega novamente, ajeitar o tecido é sempre importante, né? Quando a gente chega novamente ali, na voltinha, onde a gente faz o ponto margarida, de novo a gente faz um pontinho margarida. Entra no mesmo buraquinho, projeta a agulha lá pra frente, a linha dá a volta na agulha, e aí sim a gente puxa a agulha pra cima e puxa toda a linha e faz, então, por último, o pontinho acima que vai segurar este ponto no lugar, da forma como a gente quer.
Ao finalizar esta parte do risco, onde fizemos a sequência de ponto margarida com ponto atrás, a gente vai fazer essas 3 voltas que tem no risco, 3 voltas, tudinho em ponto atrás. O ponto atrás é um ponto muito simples, mas ele é a base deste nosso risco. E observe que um fio diferenciado pode valorizar um ponto super simples, fazendo um trabalho magnífico e surpreendente. Concluídas as 3 molduras em torno do elemento central deste bordado, e olha que lindo que já está. Uma linha que dá evidência a cada um dos pontos. Agora vamos para a parte central do bordado, onde tem as 2 bolinhas natalinas. Novamente o bastidor colocado no local onde a gente vai bordar para nos ajudar aí na confecção dos pontos. Agora a gente vai fazer um outro ponto, que é o ponto corrente, que tem uma base bem semelhante ao ponto margarida que a gente estava fazendo antes. A gente faz primeiro um pontinho pequeno, bem semelhante à primeira técnica que nós fizemos o ponto margarida enfeitado. Eu faço um primeiro pontinho do avesso para o direito e do direito para o avesso, e depois lá do avesso eu volto como se a gente estivesse fazendo o ponto atrás, sempre seguindo o risco. Aí eu passo a agulha por debaixo deste pontinho, passo por debaixo desse pontinho que eu fiz ali e retorno no mesmo buraquinho de onde saiu a minha linha. E assim eu fiz como se fosse um ponto margarida, na primeira técnica que a gente fez, do ponto margarida enfeitado. Só que agora a gente vai lá para frente, ó, seguindo o risco, como se nós estivéssemos fazendo o ponto atrás. Só que ao invés de fazer o ponto atrás, a gente passa novamente por debaixo do ponto anterior, fazendo como se fosse um elo desta corrente. E mantendo essa sequência, fazendo sempre um pontinho lá na frente, em cima do risco, e voltando, passando, ó, faço um pontinho lá na frente, como se fosse o ponto atrás, venho para o lado direito do tecido e aí passo a agulha por debaixo do ponto anterior e faço mais um elo, e mantendo essa sequência, eu faço o ponto corrente. Mais um pontinho aí para dar relevo no nosso bordado.
Finalizados, então, os enfeites das bolinhas, a gente vai fazer as bolinhas, né? E novamente a gente vai fazer em ponto atrás. Sempre que você for fazer algum bordado que tenha muitas linhas curvas, principalmente linhas curvas bem acentuadas, o ponto atrás sempre será indicado. E vamos de ponto atrás. E olha só como está ficando. Ponto atrás sendo a base do nosso bordado. Mas com a combinação de outros pontos, a gente tem texturas diferentes. E isso enriquece qualquer bordado. Continuando a sequência do bordado, nós temos todo o contorno das bolinhas. E a gente vai fazer em ponto atrás. Porém, esse ponto atrás, da volta, do contorno das bolinhas, ele vai servir como base de um outro pontinho que a gente vai fazer. Finalizados os contornos das bolinhas, a gente vai fazer esse enfeite do centro das bolinhas. E a gente vai fazer em ponto alinhavo. O ponto alinhavo é básico, é somente ir do direito para o avesso e depois do avesso para o direito, tentando manter um tamanho, né, entre os pontos bem semelhante. É um ponto simples, mas que você pode utilizar para muitas coisas, tanto para contornos quanto para preenchimentos. Neste caso, neste bordado, o ponto alinhavo vai ser base para um outro ponto que a gente vai fazer na sequência.
Finalizado, então, o ponto alinhavo, vamos iniciar uma nova etapa agora com a linha maxi moliné. Dos 6 fios que compõem a maxi moliné, eu vou utilizar somente 2 fios dobrados ao meio, ou seja, 4 fios na agulha. E aí, nós vamos fazer o ponto pirulito. O ponto pirulito, ele se baseia na utilização do ponto atrás. Então, aquele ponto atrás que nós fizemos todo o contorno das bolinhas, ele vai ser a base do ponto pirulito, que é justamente passar a agulha por debaixo de cada um dos pontinhos, sempre na mesma direção. Então, se eu passo de cima para baixo o primeiro ponto, a sequência vai ser sempre essa, de cima para baixo. Se eu começo de baixo para cima, vai ser sempre de baixo para cima. Nesse caso aqui, eu fiz todos os pontos de dentro da bolinha para fora da bolinha. Então, vai ser sempre nesta sequência, usando o pontinho atrás, cada um dos pontinhos eu faço um pontinho pirulito, ó, vou passando, vou passando. Como as linhas são de cores bem semelhantes, né, tanto a Maxi quanto a Encanto tem uma cor dourada bem semelhante, nesse caso aqui, o ponto pirulito, ele vai servir só para dar uma impressão de uma linha contínua sem a interrupção do ponto atrás, que aparece bem o buraquinho. Então, olha só como ele dá justamente essa impressão de uma linha contínua. Mas se você usa cores diferentes, cores contrastantes, o ponto pirulito tem um outro aspecto. Finalizando, então, o ponto pirulito em toda a volta da bolinha, eu vou fazer um outro ponto usando também como base os pontos de alinhavo que a gente fez antes. Aqui eu vou fazer uma sequência de zigue-zague. Então, um ponto eu entro por um lado, o outro ponto eu entro pelo outro lado. E fazendo esse zigue-zague, deixando a linha entre cada um dos pontos um pouquinho mais frouxinha, ele dá essa impressão de uma onda, né? De uma ondinha. E essa é uma variação do ponto alinhavo em zigue-zague, que também pode ser um ponto de contorno ou um ponto de enfeite, um ponto decorativo. Depois, ainda com essa linha que eu estou na agulha, que é a Maxi, eu vou fazer um pequeno preenchimento nessa parte inferior da bolinha. Eu vou fazer o ponto areia, que são pequenos pontinhos, onde eu faço de forma aleatória, em direções aleatórias, para que ele dê essa sensação de preenchimento de uma forma bem leve. Então, eu faço pequenos pontos, sempre variando a direção de um ponto em relação ao outro. O objetivo é dar essa impressão de um leve preenchimento. Então, faça pequenos pontos, pontinhos retos, né? Com direções aleatórias.
E olha só como está ficando. Cada ponto tem o seu destaque, o seu relevo e a sua importância. Finalizando então essa parte das bolinhas, da parte central do risco, a gente vai para a parte final deste bordado, que é o preenchimento das flores da parte inferior, da parte inicial, né? Que nós fizemos somente o contorno. Para isso, nós vamos fazer o ponto cheio. E sempre que eu faço o ponto cheio, sempre que eu bordo este ponto, eu gosto de fazer linhas que vão me orientar, que são linhas guias que vão orientar o sentido dos meus pontos. Eu faço com a nossa caneta mágica, que aí depois, se por acaso ficar alguma partezinha sem preencher, passando o ferro não vai ter problema nenhum, porque a caneta mágica a tinta vai sumir. Novamente o bastidor nos ajudando, e aí o ponto cheio, eu gosto de fazer primeiro os pontos que vão ser correspondentes a essas linhas guias que eu tracei. Então, primeiro faço esses pontos sobre essas linhas guias. E aí, depois, é só fazer um pontinho ao lado do outro, preenchendo essa área. Porque, como o próprio nome do ponto diz, esse é um ponto cheio, é um ponto de preenchimento. E assim eu vou preenchendo toda a pétala. Assim como depois que eu preencher essa pétala, eu vou preencher as demais, fazendo exatamente a mesma coisa. E olha só como ficou o nosso bordado prontinho. Depois disso, você pode repetir para fazer no outro lado do trilho também o mesmo bordado, fazer as bainhas, quem sabe um tassel para complementar esse lindo trilho, e depois é só receber os elogios da sua decoração de Natal. Agora me conta, qual o ponto que mais te surpreendeu neste trabalho? A gente se encontra no nosso próximo bordado. Tchau!